Amados, boa noite, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 2 de janeiro, agora são 10 para as 9 da noite. E hoje eu estava meditando agora há pouco com relação a tudo que está acontecendo lá no Japão, referente aos efeitos pós-terremoto, né? A escala desse terremoto foi de 7 ponto alguma coisa. E esse acontecimento, né, se dá aí há quase um dia e meio que aconteceu. Afetou bastante o país, né? Minha mãe está lá, graças a Deus não aconteceu nada. E meus irmãos também, né? Eles estão lá, mas graças a Deus, assim, não sofreram nada, né? Estão todos bem. Todos estão, aparentemente estão seguros, né? Inclusive, suas esposas foram visitar, né, os parentes para dar o apoio, né, auxiliar e prestar também socorro aos demais que ali precisam de ajuda, né. E o motivo de estar fazendo essa live é para entrar em intercessão, né. Eu vou deixar esse vídeo postado, vai estar aí para que você possa estar assistindo e fazendo, né, a intercessão, a oração, para que a gente venha colocar esse momento específico do horário das 9 horas, a oração, né, lá do Japão, o pessoal que está passando, né. Eu entendo que a desastre, catástrofe acontece em vários lugares, né? Mas aqui, como papel de intercessor e por conta também da proximidade com as informações que lá acontecem, estou colocando essa live, né, como forma, né, de intercessão. E mesmo sabendo que esse vídeo vai estar gravado em português, vou estar passando, né, para alguns brasileiros que estão em contato com nossa família lá no Japão, e para que esse vídeo também venha fazer o papel de incentivá-los a orar, né, colocando em fé, em oração e união espiritual com relação aos pedidos, né. Antes disso, eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui a respeito do livro de Jó, capítulo 16, versículo 18 e 22, que fala sobre a esperança em um mediador e na vida eterna, né? Diz assim, eu não vou falar agora o versículo, mas eu vou contextualizar, né? Jó faz um apelo por justiça e clama por um mediador que possa falar em seu favor diante de Deus. Jó começa descrevendo seu desejo de que a sua injustiça seja reconhecida e que sua dor e sofrimento sejam vistos e levados em consideração. Ele clama por um mediador que possa interceder em seu favor diante de Deus, alguém que possa falar por ele e defender a sua causa. Esse trecho nos ensina sobre a importância da justiça e da intercessão em nossas relações com Deus e com os outros. Jó reconhece que a sua dor e sofrimento não são justos e clama por alguém que possa falar em seu favor diante de Deus. Ele não se contenta em sofrer em silêncio, mas busca por uma solução para a sua situação. Esse trecho também nos lembra da importância da humildade e da confiança em Deus. Jó reconhece sua fragilidade
e sua necessidade de ajuda e clama por um mediador que possa interceder em seu favor. Ele não tenta resolver sua situação sozinho, mas reconhece que precisa de ajuda de Deus e de outras pessoas. Por fim, esse trecho nos ensina sobre a importância da fé e da esperança em meio ao sofrimento. Jó clama por um mediador que possa falar em seu favor, mas ele confia que Deus é um Deus justo e compassivo e que pode trazer alívio à sua dor e sofrimento. Mesmo diante da adversidade, Jó mantém sua fé em Deus e sua confiança na justiça divina. Em suma, esse trecho nos ensina sobre a importância da justiça, da intercessão, da humildade, da confiança em Deus e da fé em meio ao sofrimento. Podemos encontrar alívio e esperança em Deus e confiar que Ele é um Deus justo e compassivo, que se importa conosco e pode nos ajudar mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Amados, por que assim, eu estava meditando e me veio esse versículo de Jó, né? Aí eu queria contextualizar de uma forma mais resumida e encontrei esse trecho aqui, né? Tá na internet publicado e eu achei que ele ficou bem resumido sobre a questão de Jó, né? As aflições que Jó estava passando. Ele sentia que ele estava passando por um processo que ele não mais, né, suportava, e ele estava clamando por um intercessor. E dessa mesma forma eu entendo que lá no Japão as coisas que estão passando, muitos estão aflitos, né? Teve um relato lá de um conhecido da nossa família que já é de idade, é uma senhora, ela resolveu voltar para sua residência mesmo sob condições de perigo e não recomendação de estar lá, né? Mas é uma pessoa que já é de idade, né? Tem recordações, tem lembranças, né? Mesmo diante de risco de desabamento, resolveu voltar para sua casa, né? Aqui, o que eu estou contextualizando não é uma crítica, mas a importância sobre o discernimento espiritual, porque as coisas não devem ser colocadas em primeiro plano na questão material, né? Você tem que ter o entendimento, o desapego e fazer as coisas conforme a orientação de Deus, né? Uma pessoa que ama a sua vida, ela não vai se expor numa condição de alto, né, elevado risco, né? Até por conta do desabamento, né? Tem N coisas que a gente pode considerar como não recomendáveis, né? E por se tratar de um risco e não recomendação, eu senti a importância de estar fazendo essa intercessão, né? Eu vou tentar depois regravar isso na língua em japonês, né? Passar lá para eles. Mas de qualquer forma, o que eu venho colocar aqui no livro de Jó, né? Capítulo 16, versículo 18 até 21, né? Então eu vou ler aqui. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. 19. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. 20. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. 21. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Até aqui. Por que, né, é assim que eu li esses versículos, né? Porque tem situações que a gente chega e se sente tão aflito que a gente não consegue, né, dar um passo adiante. Em outras palavras, você não tem muita habilidade para ou condições, né? Você não está sob condições
para ter habilidades para você solucionar uma situação, né? Mas isso por quê? Porque ocorre o processo da aflição. E a aflição, se a gente for analisar o contexto da aflição, ela vem desencadeado junto de outras consequências, né? Como, por exemplo, frustração também, né? Então, o processo quando você está aflito, você não consegue raciocinar bem, né? Porque você está diante deparando um problema, né? Tá, assim, o medo ele está maior, né? E aí a aflição ela vem porque você não consegue prever o que vai acontecer na sequência, né? Da mesma forma, eu entendo que a aflição, por exemplo, no caso de um terremoto, você não sabe que horas exatamente vai acontecer o terremoto. Existe uma previsibilidade, mas não uma exatidão. E a aflição, ela se torna porque você tenta sair daquela situação. Imagina tudo chacoalhando, né? Eu já tive experiências de passar por terremoto. Não tem onde você se escorar, né? Então, não tem onde você segurar, tudo acaba tremendo, balançando, né? E a situação de tremor do terremoto é uma situação muito apavorante, eu vou dizer assim. As pessoas são treinadas para ficar debaixo de objeto que seja rígido, assim como mesa, batentes, né? Esses locais são os recomendados para a questão de segurança. No caso de um terremoto, né? Geralmente são os lugares que as pessoas procuram. Se você, no entanto, né, a recomendação de segurança se você sente que o tremor ele é algo que não passa rápido, as pessoas têm a orientação de fazer um plano de evacuação, né? Porque pode haver aí um desabamento, né? E aquilo tudo, né, vai cair sobre peso e vai esmagar a pessoa. Então a recomendação é sair da casa, né? Sair da construção, seja lá onde estiver. O tremor, ele causa uma situação assim que de repente você se vê e não conseguir se apoiar em nada, né? E você tem que sair. Então, essa situação da aflição, ela cria um efeito desencadeando uma série de aflições, né? E aí tem a questão do estresse também, porque a aflição sob não controle, sob uma situação não administrável, esse ciclo ele vai se tornando em uma sequência de falhas, né, dando essas consequências, esses problemas, e a junção disso tudo, ela vai para uma linha de desespero, uma linha de pânico, né, seja lá o que a gente vier falar, é perda de controle, né, da situação, e é isso que eu quero dizer. Então, assim, a aflição, ela vem acumulado com uma série de sinais de que você está vendo falhas, fracassos, erros, né? Imprudência, seja o que for. E tudo isso juntado, ele desencadeia um processo de estresse, né? No entanto, né, como que se combate esse tipo de situação? Você atua na causa raiz, né? Como? Combatendo a questão da aflição. E a aflição por si só, ela é uma coisa que, se você não tiver a fé de que Deus ele estará te dando a mão no momento de aflição, assim como a gente leu a história de Jó, Jó estava clamando por um intercessor, porque ele tinha chegado num ponto que ele não tinha mais forças, ele precisava de um intercessor. E o que a gente vê é que hoje muita coisa
a gente consegue consultar rapidamente na internet, né? Como, por exemplo, especialistas dando conselho para empresários, especialistas dando orientação de automotivacional, né? Mas tudo isso para mim, ela é segundo plano, porque o primeiro plano ele tem que estar em Deus, né? E Deus, ele sabe do seu momento, né? Ele sabe, ele entende, né? As coisas vão acontecer, vão. A vida ela não vai estar perfeita, né? Mas com Deus que é perfeito, o que está imperfeito, pelo qual você está passando, aquilo ele se torna sustentável, porque você está amparado pelas mãos do perfeito, né? Do Deus Criador. Então, eu resolvi colocar esse vídeo porque eu sei que muitos devem estar aflitos pelos seus familiares, no caso aqui do Japão, que eu estou relatando, né? Mas a gente pode estar também pensando, né, em outro tipo de conotação. Aflições do seu dia a dia, aflições no seu trabalho, talvez na sua casa, por alguém que está enfermo, aflição por talvez até mesmo trabalho, né? Muita coisa a gente não sabe, né? Mas assim, no caso aqui dessa live, aproveite, né, esse momento da oração também para colocar em intercessão junto, né, comigo aqui nesse momento da oração, porque a gente vai estar orando, né, pela causa do Japão, né? Tem amigos e familiares meus que estão lá, né? Mas assim, não se resumindo a isso, mas também colocando esse momento da meditação e da oração juntamente, né, com a sua aflição, seja como ela for, né? Aqui quem está me direcionando foi depois da minha oração, eu pedi cobertura espiritual, né? Eu pedi discernimento espiritual, conversei com o Espírito Santo e pedi para que ele me cobrisse nesse momento de intercessão, né? Porque a gente não sabe muitas coisas que se passam, mas o papel do intercessor é adentrar justamente naquela fissura da brecha, a brecha espiritual, né? E mesmo que a gente saiba que não cabe a nós a julgar, né, em situações de aflições, mas colocar aqui no papel como intercessor, porque foi o que Jó fez, né? Ele clamou por intercessor, né? E Deus ouviu. Então, se Deus escutou a causa de Jó com o pedido de intercessão de um intercessor, para que viesse, né, um apoio, né, uma orientação espiritual de alguém que viesse interceder pela causa de Jó, eu entendo que cabe a nós também interceder pela causa do Japão, orar por eles, né? Orar pela sua necessidade também, interceder por você, seja ele qual for, né, o quadrante, mas colocar aqui sob uma condição de oração nesse momento todas as nossas aflições, né? Todos os dias nós, como somos imperfeitos, nós sentimos medo, temos pânico, temos aflição, temos preocupações, insônia, né? E o que estava acontecendo que enquanto eu meditava, o Espírito Santo falou assim, vai lá, grava, né? Eu não tenho o hábito de gravar à noite, mas eu estou aqui obedecendo a ordem de Deus, que é fazer uma oração de intercessão e falar sobre as questões de aflição, né? Eu não sei quem está assistindo ou quem assistirá esse vídeo, mas a questão da intercessão ela vem para dizer que, assim como o Jó clamou por um intercessor, nós estamos aqui nos posicionando pelo Japão, a sua causa de aflição também, né? Como se você estivesse pedindo uma intercessão aqui, né? Eu estou aqui, eu escutei a ordem do Espírito Santo e eu estou vindo aqui como papel de intercessor. Amém? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, assim como o Senhor ministrou agora há pouco, enquanto estava meditando, o Senhor tocou no meu coração para que eu viesse fazer essa oração.
interceder pela causa lá do Japão. Sabemos que muita coisa está acontecendo, muitas aflições estão acontecendo, as pessoas não sabem em que momento que vai voltar a intensidade do terremoto. A escala lá foi bem rigorosa desde ontem, está desencadeando uma série de efeitos. As pessoas estão procurando os seus familiares, estão procurando por alojamento, estão procurando por alimento, procurando por medicamento, atendimentos, né? Sabemos de todas essas aflições, Pai. Senhor, e no papel aqui, como teu filho, teu servo, eu venho me colocar com o papel de intercessor, obedecendo a sua ordem, porque o seu Santo Espírito manifestou, pedindo para que viesse fazer essa oração, Pai. Sabemos também que, da forma como está sendo transmitido e gravado, essa oração alcançará também outras pessoas, Pai. E por isso, como papel de intercessão, Senhor, eu coloco aqui que o Senhor toque no coração de cada um deles, Pai. Ministre cada um deles, Senhor, entre em seus corações, preencha esse local onde está a aflição, retiremos isso, ó Pai. Por isso, Senhor, adentramos em Tua presença, pedindo para que o Senhor cubra com o sangue de Jesus, do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, proteja a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda. Traga sobre nós, ó Pai, o seu santo poder, Pai. Cubra sobre nós, Senhor, com a sua armadura também dos anjos, ó Pai, de batalha, os anjos de guerra, fazendo escudo espiritual, Pai, para que a gente possa adentrar nesse problema espiritual que está em cada um aqui que está aflito, ó Pai, com cada um que está preocupado, aqueles que estão também diante de uma situação sem ver a solução, aquele que clama todas as noites, ó Pai. E aqui como papel de intercessor, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor venha com o seu Santo Espírito, Senhor, adentre em nós. Venha nessa oração, Pai. Traga forças para os Teus filhos, Pai. Traga forças, Senhor, para aquele que está acordando de noite sem ter sono, Pai. Aquele que está sendo interrompido nas noites, ó Pai, tem se preocupado, seja com a conta para pagar, seja com a solução do medicamento, seja com leito, seja com o emprego, seja com a cura, seja com o que for do problema, Pai. Assim como também sabemos que muitos que estão lá no Japão nesse momento estão aflitos, não têm uma casa para ficar, estão alojados num espaço público, sendo atendido. Talvez esteja faltando médicos, esteja faltando enfermeiros, faltando voluntários. Nós não sabemos as aflições que eles estão passando, Pai. Também não sabemos se está faltando comida, assim como também pode estar faltando o acolhimento espiritual, o amor verdadeiro, o calor de Ti também pode estar faltando. Nós não sabemos, ó Pai. Por isso, Pai, nós sabemos, sempre depois de um problema, de um grande desastre, há a salvação, há a transformação, há o renovo e também há o espaço para o milagre. Por isso, com um papel de intercessor, compreendendo que tudo isso está sendo feito conforme a Tua vontade, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que permite, o Deus que proíbe, o Deus que cria, o Deus que destrói, assim como o Deus que concede, como o Deus que retira. Por isso, Pai, como Teu Filho intercessor, eu reconheço a Tua grandeza, Pai. Eu reconheço o Teu poder, Pai. Eu reconheço a Tua glória, Senhor. Eu Te adoro, Pai, sempre Te adoro, Te amo muito, Pai. Por isso, Pai, como Teu Filho, eu venho clamar pela vida dessas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer, Pai. Utilize esse momento, Pai. O momento do desânimo, o momento da tristeza, o momento da perda, mas também para que flua o Seu Santo Espírito, o Seu amor, ó Pai, e que muitos possam ali estar enxergando o verdadeiro amor, Pai. Por isso, Senhor, mova os cristãos que estão lá no Japão, aqueles que estão lá por uma outra causa, mas mova eles para que possam adentrar em locais para acolher outras pessoas também, Senhor. Mesmo não sabendo a língua, mas o Senhor descerá com o Espírito Santo para falar no Espírito.
que o Senhor é o Deus Criador que ama aqueles filhos, ó Pai. Por isso, Pai, eu não sei o que está acontecendo nesse momento de oração, mas eu sinto o seu Santo Espírito aqui, Pai. Ó Senhor Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, Pai. E eu estou como teu filho aqui, obedecendo a sua ordem, Senhor. Eu levantei, eu saí do que eu estava fazendo. Eu vim para cá, Senhor, para gravar essa oração, Senhor. Eu não sei o que o Senhor está preparando, mas eu sei uma coisa, que o Senhor é o Pai que faz tudo, faz o milagre, e que essa mensagem, para onde ela chegar, ó Pai, seja envolvida no verdadeiro Santo Espírito, ó Pai. Que a pessoa possa entender o clamor da intercessão, o poder da intercessão, Senhor. E também, Pai, diante de um filho que tem fé em Ti, Senhor, acredita no Teu santo poder, Senhor. O filho que sabe que o Teu filho também esteve aqui na terra nos ensinando em amor, que já pagou por todos os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, levou tudo isso na cruz, Pai. Reconheço esse amor de Ti, Senhor. Reconheço essa salvação, Pai. Reconheço o poder e o valor do verdadeiro sangue do Cordeiro que era puro, Senhor. Pedimos perdão, Pai, por todos os pecados, os atos cometidos, as religiosidades, as adorações que não são autorizadas por Ti, Pai. Reconheço, Pai. Reconheço que aquele país precisa da Tua verdadeira luz, Pai. O Evangelho precisa chegar, alcançar mais corações, mais pessoas, Pai. Por isso, como intercessor, eu coloco aqui, nesse momento de oração, Senhor, clamando pela vida daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer, Pai. E que nesse momento o Senhor envolva mais cristãos, mais evangelistas, mais pessoas que conhecem a Ti, do Teu verdadeiro amor, possa estar indo lá e renovando o coração de cada um deles, ó Pai. Quero colocar aqui, depositando, Senhor, essa oração como fé, Senhor, colocando diante das Tuas mãos, Senhor. Por isso, Papai, eu Te peço, incline Teus ouvidos para mim, Senhor. Incline os ouvidos pela essa oração, Senhor. Em comunhão aqui com os irmãos que estamos orando, Pai. Eu estou colocando diante de Ti, Senhor, em clamor, ó Pai. Misericórdia por essas vidas, Senhor. Um momento de renovo e transformação, Senhor. Sabemos que nesse momento de virada de ano, terremoto, tsunami, tanta coisa acontecendo, mas sabemos também que não foi o acaso, porque esse é o momento que as famílias estão ali reunidas. É um povo que trabalha demais, não tem hora para acabar o trabalho, e que eles venham entender que o trabalho não é o seu Deus, mas sim o lar e sua família é a primeira igreja, Pai. Por isso eu compreendo, Senhor, que isso tudo foi permitido pelo Senhor para haver mais comunhão, porque é um país que já estava ficando frio para com seus pais, estava ficando frio para com seus entes queridos, os filhos, todos eles estavam muito individualizados. Por isso eu sei também, Pai, que isso é o permitido do Senhor para estar manifestando o seu Santo Espírito e o amor daqueles que levarão a palavra, Senhor, acheguem ao coração de cada um deles, Senhor, porque é nesse momento que o coração fica quebrado, fica dividido, fica humilde e reconhece a sua grandeza, Pai. Como intercessor, Pai, eu estou aqui orando, Senhor, pela causa de cada um deles, Pai. Aqueles que já perderam também as pessoas, Senhor, os seus parentes. Senhor, console cada um deles, Senhor. Adentre com o seu Santo Espírito nos corações, Pai. E que mais e mais vidas possam adentrar as águas, se batizar, se render ao verdadeiro Deus, Pai. Que és Tu, somente Ti, ó Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Pai. Nenhum outro há, só o Senhor, Pai. Ó Senhor Deus, Jesus, por favor, derrame o seu sangue sobre a vida de cada um deles, Pai. Ó Jesus, traga, Senhor, traga o seu sangue precioso foi derramado na cruz. Cubra sobre essas pessoas que ainda não viram a Tua luz. Espírito Santo, adentra os corações, quebrante esses corações que estão distantes, estão frios, estão nulos. Traga vida, traga renovo, traga o verdadeiro amor do Pai Todo-Criador. Senhor Deus, eu peço pela vida de cada um deles. Estou aqui também como intercessor, orando pela aflição de cada um que está nessa oração, de cada um que está assistindo, cada um que está com o seu momento, está em segredo também orando,
fecha a porta no quarto. Eu sei que muitas vezes ajoelha, sem entender o que está acontecendo, porque está seguindo a tua ordem. Mas assim como Jó pediu um intercessor, estou aqui também, Senhor, como papel de intercessor, trazendo esse momento de reflexão que está sendo originado pelo seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ministrou isso antes de iniciar essa gravação, sabendo, Pai, que muitas vezes a gente tem que deixar o que estamos fazendo e atender o seu pedido, Pai. Por isso, Senhor, toque no coração de cada um desses, Pai. Toque no coração, na vida, adentre em sua casa, em sua família, Pai, em seu trabalho, por onde os pés dessa pessoa pisar, possa estar também causando a pegada da luz, Pai, a pegada verdadeira, exalando o teu amor, o teu perfume, Pai. Sabendo que cada um que verá essa pessoa onde adentrar, verá o semblante de Cristo também, Pai. Sabemos que o amor de Ti, Pai, nada impede, Senhor. Através do Seu amor, sempre a vitória é decretada. Sabemos que o Senhor converte até aquele mais incrédulo, Pai. Sabemos que o Senhor transforma. Por isso, Pai, como Teu Filho e intercessor, eu coloco essa oração, esse momento aqui da oração, Pai, colocando aqui sob obediência, submissão ao Teu poder, Pai, compreendendo a Tua obra também, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor tudo pode, o Senhor permite e como também proíbe, assim como foi agora há pouco falado, Pai. Sabemos da Sua grandeza, Pai, mas também sabemos que Tu és, Pai, de misericórdia. A cada dia o Senhor nos concede a graça, a oportunidade de poder aprender mais e mais do Teu amor, do Teu profundo e verdadeiro amor, Pai. Quero Te agradecer por todos os momentos, Pai, que até aqui estamos iniciando e colocando essa oração junto dos meus irmãos. Eu coloco como intercessão, Pai, corrente de oração, Senhor. Aqueles que estarão assistindo também estarão até o final dessa oração, Pai. Por isso, Pai, em ato de fé, reunido a todos aqui, Senhor, colocamos toda essa oração em Tuas mãos, Senhor, decretando o nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu sei que o dia hoje, lendo tanta notícia, tanta coisa está acontecendo lá no Japão, é difícil a gente entender tudo o que acontece. Mas eu sei que isso ao mesmo tempo é o Espírito Santo, porque a gente acaba tendo entendimento da dor daqueles que estão ali sofrendo, passando. É um país que não conhece muito a Cristo. Aqui no Brasil a gente tem a bênção de ter a oportunidade de estar com Deus, né? É um país cristão. A gente consegue ter mais intercessores, né? Por isso, amados, mesmo sabendo que eles têm uma outra religião, né? Muitos não são cristãos, mas eles precisam ser amados, né? E eu sei que a oração, por meio da oração, a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo, entender a vontade de Deus, a gente consegue compreender o que Deus quer também, né? São coisas que a gente não consegue muitas vezes interpretar, né? Porque nós somos meros mortais, né? Mas cabe a nós a interceder, orar, clamar a Deus, adorá-lo, né? É isso mesmo, irmã Suzy. Deus nunca sai do controle. Ô irmão Messias, eu tô lendo aqui, o Messias escreveu falando que um casal de pastores eles estavam orando e intercedendo também. Amém. Amém, Messias. Mais cedo na live eu estava falando que eu já
tive experiência de viver no meio de terremoto, né? A gente fica aflito, desesperado, não sabe aonde se escorar. Imagina, né? Tudo balançando, tudo tremendo, né? Amém, irmã Suzy. Isso mesmo. Eu estava falando, irmã Suzy, sobre o poder da oração de um intercessor, né? Porque no momento de aflição de Jó, ele se derramou pedindo para que Deus provesse um intercessor. E eu estava trabalhando, né? Já estou em casa, eu estava lá no quarto, lá no escritório, trabalhando. Eu sei que chegou uma hora que paralisou o meu trabalho, né? Minha cabeça só estava focado em meditar. Aí eu comecei a orar. E nessa de começar a orar, o Espírito Santo falou assim: vai lá pro quarto de oração. Aqui é um quarto de oração. Vai lá pro quarto de oração, começa a gravar, grave uma oração de intercessão. E estou obedecendo, né? Então, eu entendo que assim, tudo que está sendo pedido agora é que nós como cristãos, né, servos de Deus, né, a gente tem que clamar no reino, orar, interceder por aquelas vidas que ainda não conheceram o verdadeiro amor de Jesus, né? Eu sei que, né, a gente não consegue estar mais próximo, né, ajudando fisicamente, mas espiritualmente a gente está lá presente, orando, intercedendo, né? E o Pai, quando ele ordenou isso, né, o Espírito dele ordenou isso, eu vim aqui pro quarto obedecer, comecei a orar. E aí, né, irmão Messias fala que pela manhã estava orando pela vida do casal de pastores, né? Olha que bênção, né? Isso é resposta da live, viu, irmão Messias? Eu tenho certeza. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente vê pessoas lá que... Teve gente que eu escutei que já está numa certa idade avançada, não tem mais o que perder, resolveu voltar para casa, né? Tipo, não vê o significado da vida, né? É triste isso, né? Então, para a gente ver o quanto falta, o quanto carece da vida espiritual, né? A pessoa resolveu voltar, né? Olhar para trás, né? Voltar, porque está apegado a lembranças, né? No mundo físico, né? E não no sobrenatural. Então, essa live aqui, né? Ela vai ser transmitida lá para eles também. Eu vou encaminhar, mas não é uma crítica, né? Mas é uma reflexão, né? Será que Deus está se agradando da gente ter que voltar pro que a gente tem gravado de lembranças, né? Seja objeto, materiais, casa, o que for, né? Eu acredito que não, né? Porque lá, além de não ser recomendado para segurança, tem a questão do apego material, né? E apego material, a gente sabe que não é uma coisa boa, né? Não é, eu vou dizer até que não é inteligente isso, né? Então, o irmão Messias, né, trata situações assim de vida, né, todos os dias, né? Eu sei que no seu trabalho, né, na sua especialidade, lidar com a vida por parte da saúde, ciência, tem uma série de fatores que é de fator racional, né? Mas aqui, o que a gente está falando, orando, intercedendo, não é meramente só racional, né? É racional com espiritual, né? E isso é o que eu entendo que supre quando a gente se depara numa situação de pré-aflição. Eu não vou chamar de aflição,
você está diante de uma situação como pré-aflição. Mas quando você entrega a Deus, derrama em oração, coloca nas mãos dele para pedir, a consolação do Espírito Santo, o Espírito Consolador, ele vem, ele manifesta. E assim como o profeta Vinícius sempre fala, né? Ele une propósitos, né? Porque a aflição de um, quando ele entra em intercessão para interromper aquele processo da aflição, ele se torna um pilar espiritual para aquele outro que está aflito. E o outro que está aflito, quando ele também inicia a oração, e os dois adentram num ato de fé. O ato de fé, quando está reunidos em mais de um, o que acontece? A gente convoca os anjos, né? A gente intercede e a gente chega à oração de uma maneira mais forte, mais intensa, né? E assim é a manifestação do Espírito Santo quando se une, né, a uma causa de duas orações juntas, né, em intercessão. E o que eu aprendi também no convívio da igreja é que a gente passa a notar mais o Espírito Santo quanto a gente tem a vivência e convivência, e nisso inicia um processo para a gente ter a oportunidade de escutar ou testemunhar, escutar quem testemunha, como também a gente pronunciar nosso testemunho, que eu sei que isso é o alimento do Espírito Santo, né? Ele chega, porque no ato, quando a gente está falando, reconhecendo, testemunhando a obra, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a gente entende que ali habitará o Santo Espírito, né? Em mais intensidade, né? E é por isso que nessa oração aqui, colocando, né, em compaixão àqueles que ainda não conheceram a magnitude, né, das obras de Deus, né? O que Deus nos agrega, o que Deus já nos deu, né? Ele já concedeu o sangue do verdadeiro Cordeiro, né, do seu único Filho, que veio aqui para rasgar o véu, derramar o sangue lá na cruz, pagar todas as nossas dívidas. Há poucos dias atrás eu até exemplifiquei. Imagine que você está vivendo todos os dias, né, no pecado. Hoje o que você fez? Isso, deu lá saldo vermelho, menos tanto, menos, sei lá, R$ 1.000. Não que seja isso, mas um exemplo. É quando você olha lá o saldo da tua conta negativa de dívidas no pecado, 1 milhão e tralalá, vamos supor. O que acontece é que Jesus vai lá, ele pega a calculadora e ele fala assim, ó, peraí, aperta o botão C, fica zero o saldo dessa dívida. Ele fala assim, papai, tá tudo pago já, o pecado do Lucas já tá pago aqui, né, através do meu sangue, porque ele aceitou publicamente o pagamento que foi derramado lá na cruz. Então, da mesma forma, eu espero que esse entendimento, né, do derramamento do precioso sangue de Cristo adentre ao coração das pessoas ali no Japão, né, para que as pessoas parem com a religiosidade, né, parem com as coisas que eles acham que estão certas, mas não estão, né, porque Deus não tolera adorar outros santos, né, é somente a Ele. Então, né, no papel como obediência, como filho de Deus, né? Porque nós, uma vez que somos lavados pelo sangue, somos pagos os nossos pecados pelo sangue de Jesus, entramos as águas, nos batizando, o que acontece? A gente já vira autêntico filho de Deus, né? É chancelado. Então, isso tudo, né, para a gente dizer que reconhece o poder de Deus. Deus, ele é tão perfeito, né, que ele fez todo o processo. Os homens que estavam crucificando a Jesus achavam que estavam vencendo, né, e o inimigo achava que estava vencendo, né, quando na verdade
Jesus estava seguindo a ordem de Deus para prevalecer o poder e ao alcance, né, da presença do Espírito Santo, porque Jesus, quando falou, eu estou subindo para ficar à direita de Deus Pai, o que ele já estava dizendo? Virá outro melhor em meu lugar, né? Estará presente, onipresente, o Espírito Santo. E nesse entendimento, né, que Jesus trocou de lugar, o véu se abriu, né? Hoje nós, mesmo né, não sendo o sacerdote para poder entrar naquele lugar santo, né, onde ficava a Arca da Aliança, hoje a gente tem esse acesso através do Espírito de Deus, né, através do Espírito Santo. Como é profundo isso, né? Como é grande o amor de Deus, né? Então eu reconheço aqui a grandiosidade do Pai, né, o amor dele para com nós, e por isso, né, da oração aqui. Amém, amados? Obrigado por terem ficado até agora na oração junto. Teve um momento que eu não consegui orar, eu tava me segurando aqui para não desabar em choros, né? Mas eu entendo que tudo isso é porque eu sinto muito pela vida daqueles que ainda não conheceram Jesus, né? Eu espero que a oração de cada um de vocês, né, também venha se lembrar sobre a conversão, né, para que adentre a palavra, o evangelho, assim como houve uma grande transformação na Coreia do Sul, né, na época que foi inaugurada a igreja 24 horas, uma igreja pentecostal, muitos se converteram ali, que isso também seja possível de acontecer no Japão, né, que as incredulidades sejam quebradas, né, qualquer espírito de contrariedade, incredulidade seja amarrado, manetada daquele país em nome de Jesus, né? Então, obrigado por terem ficado até agora, obrigado pela oração, pela intercessão. Daqui a pouco vai estar publicado no Instagram, né? Eu peço que compartilhem, por gentileza, qualquer pessoa que você conhecer de descendência japonesa, né? Descendência nipônica, né? Que eles falam, né? Descendência japonesa. Compartilhe esse vídeo, né? Para que eles possam ser tocados também, né? E amém, manso, toda língua se confessará, isso mesmo. Devemos confessar, né? Todos os dias a gente tem que confessar, pedir perdão dos nossos pecados e confessar que nós rendemos sob a graça de Deus, né? Reconhecendo que Ele é o verdadeiro Deus, o Pai Criador. Amém, amém, meu Messias. Por favor, transmita sim o vídeo, né? Esse vídeo de intercessão que a gente fez agora há pouco. E muito obrigado por terem acompanhado até agora. Uma ótima noite de descanso, uma noite de renovo, sonhos proféticos, né? Em sua vida, em sua casa, em sua família. Que Deus fala intimamente com cada um de vocês, né? Através dos sonhos, através da oração, tocando intimamente o Santo Espírito em vocês, né? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.